Como é que as palavras ganham sentido? Essa pergunta, que o Parré Simples, abre uma caixa de Pandora filosófica que fascina pensadores há mais de um século. Hoje, vamos mergulhar na filosofia analítica da linguagem, uma jornada para entender como a gente consegue se comunicar, criar mundos e até discutir sobre o que é real. Tudo isso usando palavras. Vamos começar? Com o básico. A filosofia analítica distingue entre o significado literal de uma frase e o que a gente realmente quer dizer com ela. Por exemplo, se eu digo está frio aqui, o significado literal é uma constatação sobre a temperatura, mas dependendo do contexto, pode ser um pedido para alguém fechar a janela. Essa diferença é o coração da distinção entre semântica, que estuda o significado literal, e pragmática, que estuda o uso da linguagem em situações reais. Um dos pilares da semântica é o princípio da composicionalidade. Parece complicado, mas a ideia é simples. O significado de uma frase inteira depende do significado de cada uma de suas partes e de como elas estão organizadas. É por isso que você consegue entender frases que nunca ouviu antes. Seu cérebro não memoriza todas as frases possíveis. Ele conhece as palavras e as regras para combiná-las. Esse princípio nos ajuda a entender ambiguidades também. A frase "vi o homem com um telescópio" pode significar duas coisas. Ou eu usei um telescópio para ver o homem, ou o homem que eu vi estava com um telescópio. A semântica formal nos ajuda a mapear essas diferentes estruturas e a entender como uma mesma sequência de palavras pode gerar sentidos distintos. Não é mágica, é gramática em ação. Mas a linguagem não é um sistema fechado e abstrato. Ela está mergulhada no mundo real. Pense em palavras como eu, aqui e agora. O significado delas muda completamente dependendo de quem está falando, onde e quando. Essas palavras são chamadas de indexicais. Para entender a frase "eu estou aqui agora", você precisa saber quem sou eu, onde é o aqui e qual é o momento agora. Isso mostra que o significado não é estático, ele depende do contexto. A semântica moderna evoluiu para incluir esses parâmetros, tornando-se mais dinâmica e próxima da realidade da nossa comunicação. Não é que o significado seja subjetivo. Ele segue regras públicas sobre como extrair essas informações do contexto. E é aí que a pragmática entra com força total. Ela estuda tudo aquilo que a gente comunica, além do que é literalmente dito. Quando você conversa com alguém, você assume que a pessoa está cooperando, tentando ser relevante, clara, honesta e dar a quantidade certa de informação. Essas são as máximas conversacionais propostas pelo filósofo Paul Grice. Se eu pergunto, "você vai à festa?" e Voca responde, "eu tenho que estudar." Você não respondeu sim ou não, mas, pela máxima da relevância, eu entendo que você provavelmente não vai. Isso é uma implicatura conversacional, um significado comunicado implicitamente. A pragmática também analisa os atos de fala. Dizer "eu prometo que vou te ajudar" não é só descrever algo, é realizar uma ação. A ação de prometer, a linguagem, portanto, é uma forma de agir no mundo, regulada por normas e expectativas sociais. Isso nos leva a um ponto crucial: a normatividade. O que faz com que o uso de uma palavra seja correto ou errado. Não é só uma questão de quantas pessoas usam de um jeito ou de outro. Seguir uma regra linguística significa ter a competência para aplicá-la em novas situações e ser capaz de justificar seu uso. Essa competência não é puramente individual, ela é social. Nós aprendemos com os outros, somos corrigidos e corrigimos, e essa rede de práticas compartilhadas é o que dá estabilidade ao significado. Se não houvesse essa dimensão de correção, o próprio conceito de regra se dissolveria, e a comunicação seria impossível. O significado não é uma preferência pessoal, mas um compromisso público. Essa preocupação com a clareza nos leva a outra área: a ontologia, o estudo do que existe. Quando usamos a linguagem, muitas vezes falamos sobre coisas abstratas como justiça, números ou possibilities.
Será que ao fazer isso, estamos nos comprometendo com a existência real dessas coisas? A filosofia analítica nos ensina a ter cautela. Ela nos dá ferramentas para distinguir entre um compromisso sério com a existência de algo e o uso de uma expressão que é apenas uma maneira conveniente de falar. Isso evita que a gente popule o universo com entidades estranhas sem necessidade, mantendo o rigor intelectual sobre o que nossas teorias realmente afirmam existir. A complexidade não para por aí. Existe um debate intenso sobre onde um significado mora. Ele está na nossa cabeça, como uma espécie de gramática mental. Isso seria uma visão internalista, ou ele está no mundo, dependendo do ambiente, da sociedade e das cadeias causais que ligam as palavras às coisas. Essa é a visão externalista. Pense na palavra água. Para a maioria de nós, o significado está ligado à sua aparência e uso. Mas, quimicamente, seu significado está ligado à fórmula Otto. Você não precisa saber a fórmula para usar a palavra corretamente, porque você participa de uma comunidade linguística que delega essa expertise aos cientistas. A visão mais provável é que as duas coisas são verdadeiras. O conteúdo do que falamos é parcialmente determinado pelo mundo externo, mas precisamos de estruturas mentais para processar e operar com esse conteúdo. E o que dizer de palavras como bom, mal, certo e errado? Esses são termos normativos. Eles não descrevem o mundo da mesma forma que azul ou redondo. Eles prescrevem, avaliam, recomendam. Quando eu digo você deve ajudar quem precisa, não estou apenas descrevendo um estado de coisas. Estou orientando uma ação, expressando um valor. Entender a lógica desses termos exige ferramentas especiais, como a lógica deôntica, que estuda as relações entre deveres, permissões e proibições. O significado, portanto, não é apenas sobre representar o mundo, é também sobre como navegamos nele, como damos razões para nossas ações e como estruturamos nossa vida em comum. Hoje, com a inteligência artificial e os grandes modelos de linguagem, esse debate ganha uma nova urgência. Um modelo como o ChatGPT pode gerar textos incrivelmente coerentes. Ele entende o significado? A tradição analítica nos oferece uma distinção importante aqui. Esses modelos são mestres em prever a próxima palavra numa sequência, baseados em padrões estatísticos de um volume gigantesco de texto. Eles são ótimos em imitar o uso da linguagem, mas significar algo, no sentido humano, envolve mais do que isso. Envolve ter crenças, intenções, ser responsável pelo que se diz, ser capaz de justificar uma afirmação com razões. A diferença entre prever sequências e justificar afirmações permanece fundamental. Isso não desvaloriza a tecnologia, apenas nos lembra que a competência linguística humana está inserida numa teia complexa de normas, razões e responsabilidades. No fim das contas, a semântica e a pragmática não são áreas opostas, mas parceiras. A semântica nos dá as estruturas estáveis, o esqueleto que torna a comunicação possível. A pragmática nos mostra como usamos esse esqueleto de maneiras criativas e flexíveis, em contextos reais, para alcançar nossos objetivos. E o que une tudo isso é a normatividade. A ideia de que nosso uso da linguagem está sujeito à avaliação, correção e justificação. Ao investigar a fundo como as palavras funcionam, a filosofia analítica da linguagem não está apenas resolvendo quebra-cabecas técnicos. Ela está desvendando a arquitetura do nosso pensamento, do nosso discurso e, em última análise, dos contornos da nossa vida compartilhada. Obrigado por me acompanhar nessa jornada pela filosofia da linguagem. Se você gostou desse mergulho profundo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!